Pronto, já está gravando de novo. Depois eu passo aí para o Boa. Pessoal, deixa eu ver se tem algum comentário aqui então. Cadê? Kickman é mestre de splash page no Walking Dead. O Kickman tem uma narrativa excelente. Ele é mestre de narrativa mesmo e usa muito splash page nessa narrativa. Bom exemplo aí do Ever. Pessoal, outra coisa a ser observada são as viradas de página. De novo, naquela questão de que quadrinho não é tempo, quadrinho é espaço. E aí você tem que pensar o que vai fazer o leitor virar a página. Então, é uma técnica importante para prender a atenção do leitor que o último quadro da página ímpar ela seja um quadro que vai fazer com que o leitor queira virar e continuar a história. Aqui é uma página do Eternauta, do Hector Osterheld, desenhos do Solano Lopes, que é uma HQ da década de 50. Então, quando fala aí que é da década de 50, você pode pensar que é uma HQ datada, mas não é. É uma HQ de ficção científica que tem uma abordagem super moderna e que você não consegue parar de ler. O Osterheld, ele publicou primeiro o Eternauta em jornais. Então, cada página do Eternauta é pensado nisso, para deixar uma expectativa para o leitor querer continuar na edição seguinte. E aí, quando isso é compilado num livro ali de 200, 300 páginas, você devora isso em minutos. Se tiver outra coisa para fazer, você vai acabar perdendo seu horário. Porque essa técnica que ele usa com muita perfeição. De cada final de página querer fazer que o leitor vire e continue a leitura. O mais indicado é a gente observar isso, principalmente nas páginas ímpares. Porque quando você está com a HQ aberta, você começa na página 1 e vira. Então você vai ler a 2 e a 3 e vira. Então final da 1, final da 3, final da 5, final da 7, tem que ter ali algum elemento para que o leitor queira virar. Foi sem querer, mas depois eu notei que eu coloquei um desse aqui também. Olha aqui, isso aqui também é o final de página, né? Ela sai, eles se falam, se abraçam, e aí chega alguma coisa. Eles olham para ver o que chegou. Isso é uma forma aí de fazer, incitar a curiosidade do leitor, para ele querer saber o que apareceu. Então, pessoal, mais uma aqui, sugestão de roteiro, sugestão de exercício, seria o seguinte: vocês escolherem 10 páginas de uma HQ e fazer a engenharia reversa dessas páginas. Ou seja, construir o roteiro daquelas páginas nos 3 tipos indicados. Como é que seria o roteiro Marvel Way daquelas páginas? Quais são os acontecimentos-chave ali que o escritor não poderia deixar de indicar para o desenhista? E a RAF? Quem aí se arrisca a fazer um esbocinho daquelas páginas, aqueles quadros? E também o full script. Aí analisar com detalhes ali cada elemento, o enquadramento, os objetos da cena, as feições dos personagens, e descrever isso no seu roteiro quadro a quadro. Página 1, quadro 1, aconteceu tal coisa, com tal enquadramento, com tal diálogo. E isso em todos os quadros daquelas páginas que você escolher. Fica aí a sugestão, quem quiser se aprofundar um pouco. E agora, qual é o próximo passo? E aí entra, acho que foi o Everton que falou, se não me engano, encontrar um desenhista cuja voz dialogue com o roteiro. Então, a gente tem que observar uma coisa. Eu coloquei aqui, eu vou falar baixinho, mas a verdade é que um bom desenhista não vai salvar um roteiro ruim. Mas um desenhista ruim vai estragar um roteiro bom. Porque a primeira coisa que o leitor vê quando abre a HQ é o desenho, é o visual. Então, se o visual não for bom, não condizer com a ideia que você quer passar, você estragou aquele roteiro. Provavelmente o leitor nem vai ler porque não acha que tenha uma coerência ali. Mas, por outro lado, se o desenhista é excelente, mas quando o leitor começa a ler a história, se a história é ruim,
isso também não vai salvar aquela HQ. Então, é uma balança, é um ponto de equilíbrio que precisa ser encontrado. Qual desenhista, com qual estilo tem a voz que dialoga com aquele roteiro? Coloquei aqui uma cena do Lumiar, né, que é uma cena, acho linda aqui, uma aquarela da Bárbara Machado, própria, extremamente própria para o roteiro que ela desenhou, que é um roteiro infantil, inocente. Então, esse traço dela combina muito bem. Mas será que a Bárbara combinaria bem desenhando Trovões do Rio Negro, que é uma história que tem elementos de terror, uma história soturna ali, violenta? E será que o Bruno, que desenhou o Trovões, se ele fosse utilizar aquele mesmo quadro, será que a Lumiar seria uma história tão legal quanto eu acho que ela é, se ela tivesse um traço mais sério? Então, né, existe esse meio termo. É óbvio que existem propostas também que sejam justamente criar essa contradição. Né? Existem quadrinhos que aparentemente são fofinhos, mas são diferentes. Isso pode ser a proposta. Né? Mas se a proposta não é causar esse estranhamento entre o roteiro e o desenho, aí não vai funcionar. Ô Everton, eu acho que foi você, né, que você tinha comentado um pouco sobre isso. Eu não lembro se você escreveu ou se você falou. Queria de novo ver aí sua participação. Não sei se você está ouvindo. Enquanto isso, deixa eu ver aqui o que o pessoal colocou no site. Tiago falou outras leituras para quem quer ou já escreve quadrinhos. No final, eu coloquei aqui alguma bibliografia, inclusive que eu usei para fazer esses slides, Tiago. No finalzinho, eu vou falar sobre isso. Rafael, esse encadernado de tira de jornal tem um ritmo alucinante. Verdade, justamente por isso, né, Rafael? Ele já é feito com a intenção de que a pessoa queira esperar um dia, uma semana, para continuar lendo e continue com a atenção presa. Pessoal, eu vou seguir aqui. Se alguém quiser comentar, fique à vontade. Então, aí a gente entra para algumas questões mais técnicas, né? Não vou falar sobre desenho, né? Sobre desenho, vou limitar aí a dizer que é importante ter um desenhista que tenha né? Que conjugue ali, que some ao que o roteiro se propõe, mas aí a técnica de desenho eu vou deixar com o Bua, com os outros colegas aí que são muito melhores para falar disso. Mas esse supondo que você fez seu roteiro, entregou para o desenhista, tem sua HQ, e agora? Uma dica aqui é Marcelo, Marcelo, posso fazer uma pergunta antes de... Eu tô com uma barulheira aqui atrás, então não se incomodem, por favor. Não, tranquilo. Uma dúvida, é exatamente o ponto que eu tô, que é assim, o ponto entre achar um desenhista que eu vou contratar. Eu acabei de escrever uma HQzinha simples aqui para o aniversário da minha filha, e eu contratei uma moça onde eu basicamente fiz a RAF e ela transcreveu a RAF em forma de arte. Ela basicamente foi muito bom, gostei de trabalhar com ela, mas ela não adicionou nada em termos de narrativa, praticamente nada. A dúvida que eu tenho é, normalmente, quando o cara já tem um nome, tipo você ou outros caras aí que você fala, vamos fazer uma parceria aí com um desenhista, acho que é mais fácil. Mas quando a gente está começando, eu fico nessa dúvida de tipo assim, eu pago para um cara desenhar para mim 60 páginas e aí eu corro o risco dele ser um cara contratado e ele não vai abraçar o projeto, ele vai tratar aquilo ali como uma coisa que ele vai ter que fazer, vai ter que entregar, em algum momento ele vai ficar até sacudo, porque não é uma ideia dele, enfim. Como que a gente consegue vender essa ideia para justamente o cara entrar como parceiro na criação, né? E não simplesmente ser o cara que vai transpor a sua ideia para o papel, porque, assim, eu posso dizer que eu escrevo histórias, nem escrevo roteiro, mas escrevo histórias, mas não sou um quadrinista. Eu preciso muito desse input do desenhista, entendeu? Ô Everton, não é uma resposta que eu tenho pronta para você, porque cada situação é diferente. Né? Eu não vou dizer que é fácil para mim conseguir uma parceria,
né? Talvez, vamos desenhar aí uma história de 10 páginas, de 20 páginas, o cara faz relativamente rápido. Mas um projeto longo é realmente difícil. Tanto na verdade a gente faz, né? A gente já trabalhou com mais de um desenhista, 2, 3 desenhistas. Por exemplo, na verdade, quando eu abordei o Tony, conheci ele pela internet, a gente trocou uma ideia, já sabendo que a ideia seria essa, para a gente fazer uma parceria. Na verdade, foi criado eu morei em Portugal um tempo, então o objetivo estava ali muito envolvido um quadrinho europeu, um quadrinho franco-belga, que li muito lá enquanto morava em Portugal. Seria direcionar para aquele mercado, e o Tony, a gente fez primeiro 5 páginas, mas nem eu era conhecido, né, como não sou ainda, né, talvez um pouco aqui no Brasil, nem o Tony já tinha publicado para editora estrangeira, nem nada, a gente era 2 desconhecidos, e mandou o projeto para eles. Apesar de a gente ter tido algumas respostas, a gente não conseguiu vender o projeto lá. Mas aí o Tony, olha, gostei da ideia, vamos fazer. Então aí a gente acabou executando. Só que aí, como não era uma coisa, né, que era o ganha-pão do Tony fazer aquela história, ele demorou 3 anos para desenhar a história. Então isso também tem que ser considerado, né? O desenhista vai entrar com você e vai entrar como parceiro, como contratado, né? Se for como contratado, a relação que ele tem com você é a mesma relação que ele tem lá na Marvel, mas se for como parceiro, você vai ter que ser compreensivo também no sentido de que ele vai precisar fazer outros trabalhos nesse meio termo, que é o que vai ser o ganha-pão dele. Não tem uma resposta pronta. Se você faz, por exemplo, um edital, vou falar um pouco ali sobre forma de financiar o quadrinho, você faz um edital, talvez o edital você já garanta o recurso, e aí né, já tem o valor ali completo que o desenhista vai receber, etc. Mas, de fato, Everton, isso é uma relação interpessoal que vai sendo trabalhada e que você precisa convencer, né? Convencer e ser honesto. Isso é importantíssimo, né? Tenho certeza absoluta que se você perguntar isso com algum desenhista com quem eu trabalhei, olha, o Marcelo cumpriu o prometido, ele vai falar que eu cumpri, porque eu nunca prometi mais do que eu podia oferecer, né? Sempre fui muito claro naquilo, no projeto que estava entrando. Olha, a gente vai fazer um catarse, a gente vai vender no evento, a gente vai dividir de qualquer forma, vai ter algum adiantamento que depois a gente desconta lá na frente, enfim, né? Isso que é importante, você construir sua carreira de uma forma bem honesta, sendo bem honesto com os desenhistas com quem você trabalhar. Eu acho que isso aí já é meio caminho andado. E esse é um bom ponto, porque assim, né, você mencionou algumas coisas bem legais aí. Por exemplo, no meu caso, ser roteirista não é meu trabalho principal. Se eu pegar um desenhista que tem o trabalho principal, eu não tenho nenhum problema em falar isso, falar assim, quanto que você precisa aí, que precisa bancar para garantir que você foque nisso por 3, 4 meses, e depois lá no futuro a gente desconte isso da venda, sei lá o que. O problema é que eu ainda não consegui, os caras que eu gostei até hoje, assim, tem outros focos, tá escrevendo pra gente que tem mais nome, tá desenhando pra gente que tem mais nome e tal. E aí eu tenho outro lado, que é gente que até quer, mas eu não senti essa faísca de querer fazer acontecer, sabe? É mais um projeto, vamos lá, e aí no primeiro entrave, você pediu para mudar uma página, vai dar pau, entendeu? Aí não pode. Aí você está sendo sensível aí nesse ponto de achar alguém que se encaixe, né? Eu acho que não vale a pena você forçar com alguém que você acha que não se encaixe. Já aconteceu isso, olha, vai ser esse desenhista para essa história. Mas eu fiquei com o pé atrás, alguma coisa que eu não sei explicar, não é científico ali, não sei dizer o que me deixou com o pé atrás. Eu não vou fazer. E aí não fiz, enfim, isso acontece. De você ir até no seu feeling da pessoa com quem você está lidando. Professor. Eu acho que você tem que observar isso também, viu, Everton? Acho que você está absolutamente certo aí. Só um segundo.
Bom, e já teve também HQ completa, que ela está pronta e que eu não publiquei, porque depois tive desentendimento com o desenhista. A gente fez a HQ inteira, enfim, depois eu decidi não publicar. Mas, enfim, é coisa que acontece, né? Mas diga, Professor, de forma muito breve, eu posso contar uma experiência que eu atravessei, que pode até ajudar o Everton ou não sei. Será bem breve. Por favor. Por favor. Eu sou do estado vizinho aqui da Bahia, sou de Sergipe, eu sou professor de História. E aí o que aconteceu? Em novembro do ano passado, o meu melhor amigo, que é Mário, que é desenhista, designer aqui em Aracaju, está indo muito bem, obrigado, ele queria participar de um concurso que teve de uma editora pequena, que na verdade é um canal para surdos, né? E ele queria que eu pusesse assim, ele não tinha ninguém para fazer, uma historinha sobre terror, e eu fiz, ele desenhou, e a história passou, do My Comics. E aí ele disse, poxa, Bruno, acho que você tem jeito para roteirista, nunca pensou nisso não? Aí eu disse, nunca pensei. Fiz então o curso do Rafa Pinheiro, o curso que ele tem sobre criação de mundos. Ao acabar o curso, ele me jogou dentro de um grupo dos alunos e ex-alunos dele, e eu perguntei quem poderia, né, junto comigo, fazer uma parceria entre roteirista e desenhista. Ninguém topou na hora. Aí, mais uma vez, meu amigo Mário, a gente participou de um evento da Script Zone agora, né, a número 1, que foi sobre o horror cósmico, e a gente entrou de novo. Foi selecionado. Então, com esses 2 concursos, eu botei lá no grupo, né, gente, eu preciso de um desenhista, porque agora acho que eu tenho um certo know-how, entre aspas, e aí um rapaz aceitou. O nome dele é o Gabriel Barros. Cara, que artista fenomenal. Gabriel o quê? Gabriel Barros. Ele é um Barros. É um garoto jovem, mas de um talento absurdo. E eu acho que aqui, Everton, é que entra a chave da coisa. Não precisa ser amigos. Gabriel e eu não somos amigos, ninguém desejou feliz ano novo para ninguém, mas eu acho que o que o professor falou é muito sério, é o profissionalismo, é a sua honestidade. Claro que o trabalho não é gratuito, ele recebe uma parte, né, eu não tenho catarse, não tenho nada, a gente financia essa HQ, que vai ter mais ou menos 40 páginas, que é para um concurso do Universo Guará, que é uma revista que o Rafa Pinheiro é editor. Então a gente está tentando, né, no final do ano, arcar com isso. Então, o que eu aprendi com essas minhas tentativas, essas minhas pontadas, foi o quê? Nem todo desenhista vai topar de início um roteirista, principalmente quem não tem uma certa credibilidade ou fama. Então eu tentei buscar a minha sorte tentando passar em algum concurso, alguma seleção de revista, e eu consegui. A segunda é encontrar alguém que encaixe mesmo, e essa para mim é a parte mais difícil, porque tem desenhistas que são muito sensíveis e roteiristas que são tão sensíveis quanto. Uma mudança de página, uma mudança de forma, uma mudança no roteiro, pode criar um atrito. Graças a essas 2 pessoas com quem eu trabalhei, Mário Ficina, meu amigo de mais de 20 anos, e o Gabriel Barros, que é um cara que eu conheci agora, mas um estúpido profissional, um cara incrível, tem dado certo. A gente, dessas 40 páginas, já tem 10 feitas, produzidas, e eu acho que a coisa está indo muito bem. Então, assim, comigo tem funcionado essa relação profissional e honesta. Eu acho que o que o professor falou é uma coisa muito interessante. Isso. Eu concordo. E outra coisa também o Bruno, eu não sei se o Bruno travou. Eu acho que ele travou. Mas talvez esteja ouvindo. Travou? Outra coisa. Não, mas travou. Foi no finalzinho. Não, é porque ficou sua tela travada, mas a gente ouviu o que você falou. Tá ouvindo, professor? Eu estou ouvindo, sim. É só sua tela que travou. O som não travou, não. Mas uma coisa também que você falou é a questão ali de não ser muito melindroso, né? Porque, às vezes, se você é completamente ali fechado de não aceitar modificação no seu roteiro, isso pode gerar algum conflito. Que quando você precisar realmente de uma modificação, você não consegue. Talvez o desenhista ali modificou alguma coisa, você ainda prefere do jeito que você fez, do jeito que você sugeriu, mas do jeito que ele fez alcançou o objetivo. Não tem problema, não vai criar caso também por causa disso. Mas, por outro lado, se você cria caso com tudo, quando há uma modificação que precisa ser feita de fato, aí ele já vai estar com uma vontade. Né? Deixa para discutir quando precisar realmente ser discutido. Né? Quando tiver alguma coisa que atrapalha a sua narrativa, atrapalha
o objetivo que você queria com aquela cena ou com aquela página. Se não atrapalhou o objetivo, até comente, olha, isso aqui você acha que não poderia ficar melhor do outro jeito? Mas se você vê que isso vai ser um fator de atrito e que não vai mudar nada na sua narrativa, aí deixa para lá. Mas quando você precisar mesmo da modificação, explique por quê. Olha, isso aqui precisa ser modificado porque vai influenciar nisso e nisso, senão a história não vai funcionar. Né? Geralmente, né, isso não é sempre, mas geralmente as pessoas com diálogo elas se acertam. Geralmente. Né? Mas isso é muito, muito bom e, na verdade, assim, o meu problema que eu tive até agora é o contrário. É justamente você ter uma ideia relativamente simples, talvez essa imagem mental, eu tenho muito claro o que eu quero, mas ela é simples. Então, um exemplo, eu até postei lá no grupo de quem fez o curso do Sidão, né, que é assim, eu tinha uma ideia de uma cena de que um personagem estava caído num lugar X, e aí, claro que o cara que eu escolhi para fazer essa commission, que é o Mozart Couto, o cara é a experiência em pessoa, né. Cara, pouca assim, coisa, hein? Ele aumentou a minha ideia de um jeito que chegou em casa, assim, quando ele me mandou o print do que ele fez, eu não acreditava. Eu não acreditava que a minha ideia tinha virado aquilo, entendeu? Então, é justamente isso, é achar alguém que onde 1 mais 1 dá 3, entendeu? Acho que esse é o que eu tenho tentado buscar aí. Isso seria ótimo. O mundo ideal seria esse. Eu acho que se chegar em 1 mais 1, 2 já é satisfatório. Se chegar a 1.8 já é satisfatório. Mas se chegar a 3, aí é o mundo ideal mesmo. E outra coisa também, né, já que, enfim, a gente foge aqui um pouco do assunto, mas eu acho que está tudo relacionado, né? Às vezes o que você escreve, a outra pessoa vai interpretar de outro jeito, não só o desenhista, né? O desenhista, pelo menos, você faz o roteiro ali, você faz um guia, mas depois que você escreve a história, você entregou ela para o mundo e cada um vai interpretar de uma forma. A primeira história que eu publiquei, não foi a primeira, eu já tinha feito uns fanzines, foi lá em Minas, no edital lá da minha cidade natal, lá de Divinópolis, que eu fiz um roteiro que tinha uma ambientação histórica lá na cidade, relacionado com alguns eventos que aconteciam no Brasil na época e tal. Enfim, publiquei, circulou, e aí depois vieram as interpretações. Teve gente que interpretou essa história de uma forma que não tinha absolutamente nada a ver com o que eu tinha pensado, mas fazia muito sentido. A interpretação dela foi diferente do que eu tinha pensado, mas eu pensei, poxa, eu poderia ter pensado dessa forma, que fez completamente sentido aqui, essa interpretação que essa pessoa fez. Mas, enfim, né, o que quer dizer é que depois que você escreve, você entrega, a história é do mundo, não é sua mais. Você controla ali a produção com desenhista ainda, algumas coisas você consegue controlar, outras não, mas depois que está na mão do leitor, aí já não é sua mais. Tirando os direitos autorais, né? O direito autoral continua seu. O Everton falou, Mozart é incrível. Pode falar, Bruno. Não, finaliza do Everton, por favor. Não entendi, desculpa. Não, você estava falando do Everton, aí eu acabei cortando. Finaliza aí, eu faço. Não, eu estava lendo aqui só um comentário dele, falando que o Mozart Couto é incrível. Então, eu queria saber... A minha pergunta é o seguinte, professor, você pode fazer esse comentário. Quais seriam os 3 principais equívocos, para não dizer erros, que um roteirista comete com um desenhista? Existe esse problema também. Acho que seria interessante a gente entender, você que tem mais experiência, quais seriam assim, os 3 grandes erros que o roteirista comete que prejudicam às vezes, essa relação desenhista-roteirista. Poxa, você falou os 3 erros, hein? Não sei elencar 3 numa lista assim, não pensei em 3 erros, mas lembrando que a relação desenhista e roteirista é uma relação interpessoal, né? Então, você agir com o desenhista da forma que você age com as pessoas, normalmente, né? Presumindo que você seja uma pessoa legal. Essa questão eu falei que tinha um problema com
um desenhista que tem uma história que não é publicada, deixa eu explicar isso melhor, óbvio que eu não vou falar quem é, mas eu não tive problema pessoalmente com ele. A gente sempre teve um relacionamento cordial um com o outro, apesar que nesse roteiro em específico, ele mudou muita coisa, aí eu já cheguei, tinha algumas coisas que eu nem quis discutir, as mudanças que ele fez, mas é mais uma questão política, né, de ter uma visão política completamente oposta à minha, e aí eu não quis ter trabalho publicado em conjunto com eles. Mas a gente teve uma relação amistosa um com o outro, eu acho que ele entendeu também o porquê dessa história acabar não tendo sido publicado. Foi uma história que a gente fez meio que por diversão, antes de surgir essa coisa, uma história lá de 2014, 2015, enfim, o Boa, enfim. Mas é isso, né? Mesmo assim, né? Mesmo a gente tendo uma história que não fizemos juntos e acabou não sendo publicado por essa incompatibilidade, nunca briguei, nunca me indispus pessoalmente, sempre tive uma relação pessoal, cordial, amistosa com esse desenhista. Desculpa, professor. Eu falando aqui com meu amigo Mário, que é desenhista, ele disse assim: Bruno, eu estou no trabalho, mas diga a eles, aos roteiristas aí de plantão, uma coisa que é um grande erro é, ao fazer um quadro, não coloque muitas informações. É uma ação para cada quadro. O meu amigo está dizendo, pelo menos isso é um erro, Bruno. Fala aí com eles. Colocar uma ação em cada quadro, porque isso, às vezes enche a coisa e fica prejudicial para nós desenhistas. Aí é bom senso, né? Aí o bom senso vale para a vida. Se é uma cena, é um quadro, se você tem várias ações, você vai precisar de mais de um quadro. Né? Aí o desenhista também não vai fazer mágica, não vai fazer um vídeo ali no quadro, né? Só tem como colocar uma cena em cada quadro. Aí é verdade, vou concordar com ele. Pessoal, mas vamos seguir aqui. Vamos ver aqui um pouco, né? Então, as dicas técnicas aqui. Eu sou advogado de formação, né? Além de trabalhar com quadrinhos, né? Agora eu posso dizer que trabalho profissionalmente com quadrinhos, né? Já que sou um dos donos, sou sócio de uma editora, mas sou advogado de profissão, sou professor de direito aqui em Salvador, então é uma área que eu caminho bem também. A questão do registro dos direitos autorais, né, que eu vou fazer uma menção aqui relativamente superficial, mas fica aí à disposição também, se alguém tiver depois, né, até depois deixar meu contato, alguma dúvida mais específica. Para que serve registrar direitos autorais? O direito autoral é seu, é de quem teve a ideia, independente de você fazer o registro ou não. O fato de você criar uma obra artística já lhe atribui direito autoral, independente de registro ou não. Só que essa propriedade intelectual, ela é de quem criar primeiro. O registro serve justamente para isso, para você ter uma prova de que você fez aquela criação antes de outras pessoas. Porque, por exemplo, a música. Se você cria uma letra de uma música, hoje, 2021, que já foi registrada, né, aquele conteúdo já foi registrado lá em 2010, significa que você não tem direito sobre aquela obra, ainda que você nunca tenha visto aquilo, né, que você tenha psicografado aquilo de algum lugar. Mas se foi registrado antes, aquele direito autoral não é seu. Então o registro ele serve justamente para provar a anterioridade, provar que naquela data, naquele registro, você já tinha criado aquela obra. Uma das formas de fazer essa prova de anterioridade, né, é fazer o registro na Biblioteca Nacional, que é o registro formal. Mas se você publica uma obra, isso já prova também que naquela data daquela publicação você já tinha criado aquela obra. Se você publica, inclusive, na internet, você também tem prova ali que naquela data daquela publicação você já tinha feito aquela criação. Portanto, é o detentor daquele direito autoral. Tem até uma forma, né, que
que é possível também, você escreve o texto, sela, coloca dentro do envelope, sela e manda pelo correio para você mesmo. E ali aquele carimbo do selo do correio prova aquilo que você criou, que já estava criado naquela data. Só que quando você receber, você tem que deixar aquele envelope fechado, né? Ele só vai poder ser aberto em juízo posteriormente, se você precisar questionar essa questão na justiça. Tem que receber e deixar fechado ali, selado com aquela data. Mas a forma mais profissional, por assim dizer, seria mesmo registrar na Biblioteca Nacional, nesse endereço que eu coloquei aqui, aí, bn.gov.br/servicos/direitos-autorais, né? Esse endereço que está aqui. Você vai preencher o formulário, pagar uma taxa, que não é uma taxa cara, eu acho que deve estar ali por torno de R$60, e aí você prova ali a anterioridade da sua obra. Isso é importante principalmente se você pretender mandar para editoras, né? E até também, às vezes, para trabalhar com desenhista, caso você queira ter essa segurança, né? De que o desenhista não vai depois executar sua obra sem que você receba os créditos. Embora o simples fato de você ter um e-mail enviado para aquele desenhista, para aquele roteiro, já prova ali naquela relação que você é o detentor da criação. Tá certo? Então, aqui é uma abordagem bem superficial mesmo, só para destacar essa questão da anterioridade, que é importante de ser demonstrada, e indicar aqui o site que vocês vão para registrar. E aí você tem o quadrinho, o que você vai fazer com ele? Apresentar para uma editora? Talvez. Qual editora? É importante, se você pretende enviar um trabalho para a editora, você saber a linha editorial dessa editora. O seu quadrinho é sobre o quê? Essa editora já publica isso? Eu tenho um quadrinho infantil. Então eu vou mandar esse projeto para, pensando na editora aqui no Brasil, para a Mino. Peraí, a Mino publica quadrinho infantil? Qual autor que está lá na Mino? Está o Chico, está o Simar Frazão. Pô, não é muito estilo. Eu vou mandar para Trem Fantasma. Vamos ver o que Trem Fantasma publica. É Brecha, Prate. Não, o quadrinho infantil não parece ser a linha deles. Então você vai procurar um quadrinho, uma editora que tem uma linha editorial adequada para o seu projeto. Né? Isso é importante. Se é quadrinho indie, né? Se é um quadrinho de aventura, aí tudo isso tem que ser observado, tem que ser estudado, né? Você precisa estudar a editora. Geralmente as editoras, principalmente as estrangeiras, têm um tópicozinho, um link de submissions. E aí eu coloquei aqui um recorte do site da Image, né, que tem aqui nesse link as regras de submissão, né? Submissions seriam ali as regras de submissão de trabalhos para análise. E aí eles vão dizer como você deve apresentar seu projeto. Existem alguns requisitos que são meio padrão, né? São os requisitos mínimos, que seria, né, o que colocar na minha apresentação, colocar uma sinopse curta, né, que é falando ali sua história em uma página, em um parágrafo, aliás, um parágrafo de 8 a 10 linhas, mais ou menos o que você vê quando pega um DVD, ali no verso, tá falando alguma coisa sobre o que é a história, né? Explicando ali mais ou menos o que se trata, mas sem entrar muito em spoiler, só para dar um gostinho para que a pessoa queira saber o que é em mais detalhes. Nesse projeto você vai colocar também uma sinopse detalhada de 1 ou 2 páginas, aí nessa sinopse aí você já coloca spoiler, já coloca tudo que vai acontecer, ali você não vai ter segredos, né? Você vai mesmo para que o editor, em 1 ou 2 páginas, ele saiba tudo que se trata do seu projeto. Colocar uma descrição dos personagens, desculpa, quem são pelo menos os protagonistas e antagonistas, né? Onde eles moram, o que eles fazem, quais suas motivações, tudo isso também de uma forma bem rápida, né? E já com, se possível, com algum esboço, se já tiver desenhista. E da mesma forma também, se já tiver o desenhista, uma amostra de páginas finalizadas. E aí, com todo o processo já finalizado, até as letras,
no mínimo 5 páginas. É possível apresentar projeto só de roteiro? Aí você vai ter que ver com a editora. A maior parte das editoras não aceitam só roteiro, embora tenha algumas que aceitam. E aí você teria que ter já uma parceria firmada. Mas no que eu sou bom mesmo é no quadrinho independente. Na publicação independente, aí a gente vai falar um pouquinho mais, que vai precisar ser feito. Coloquei aqui o Lex Luthor, né, o empreendedor dos quadrinhos, muita gente boa. O artista independente é um empreendedor. Ele vai precisar saber gerir, contratar, planejar, postar, divulgar, distribuir e o que mais aparecer. Ele vai precisar fazer tudo relativo ao seu quadrinho. A gente precisa lembrar, né, que apesar do que costumam falar, a HQ é um produto muito complexo e que exige profissionais com diversas competências, né, além das 2 competências que estão ali em destaque, que são óbvias, que é do roteirista e do ilustrador. E aí, ao elaborar seu trabalho, se você é um quadrinista independente, você é um empreendedor, você precisa ter um planejamento e precisa constar tudo. Não deixe de inserir o trabalho desses profissionais no planejamento e no orçamento do seu projeto, né? Se você não vai fazer você mesmo. É claro que, sendo quadrinista independente, além das habilidades, das capacidades gerenciais de empreendedor, você vai ter algumas capacidades artísticas também, e o que você puder fazer por você mesmo, desde que saiba fazer bem feito, né, aí você não precisa contratar. Mas o que você precisa? Precisa de um editor. Amigo e familiar não é editor. Amigo geralmente passa a mão na cabeça e familiar mais ainda. Você precisa de alguém que seja profissional e te diga o que está errado, o que está certo, o que não está certo no seu quadrinho. O editor vai analisar várias coisas. O editor vai dar o carimbo em relação à revisão ao português. O editor vai dizer se as viradas de página estão corretas, se você não está fazendo a virada de página no lugar errado, na página par, que não precisa, e está deixando a página ímpar sem virada. Vai ver se sua narrativa tem coerência, se o projeto tem uma apresentação, um desenvolvimento, os seus personagens estão sendo bem explicados. Isso é importante, mas muitas vezes, para falar a verdade, o quadrinista independente ele faz isso por si próprio. E aí precisa ter muito bom senso e precisa saber se afastar. Sempre tenha, ainda que você não tenha um editor, tenha pelo menos um leitor de confiança. Aquele cara que é crítico, tem um senso crítico, tem um tempo livre para conversar com você e que te joga na cara mesmo. E não fique com melindres. Se o cara fala que está ruim, considere isso. Veja por que ele está dizendo que está ruim. E aí vamos tentar consertar. Precisa de um revisor. Isso não pode ser você, pessoal. O escritor, o roteirista, não pode ser seu próprio revisor. Ainda que você seja professor de português. Você não pode ser seu revisor, porque você não vê o erro que você mesmo cometeu. Você precisa contratar um revisor. Não é caro. Revisor geralmente não cobra caro, mas precisa ter um. Pode ser seu amigo que não vai cobrar? Pode, mas não pode ser você. Precisa ser alguém bom e que veja a distância na história, não seja a própria pessoa que escreveu. Precisa de um designer, diagramador, porque a página, depois de pronta, ela precisa passar pelo InDesign, Photoshop, para ser compilada, para poder ser publicada. Muitas vezes o desenhista sabe fazer isso, mas nem sempre. São habilidades diferentes, né? Se o desenhista não sabe, nem o roteirista também não sabe, vai precisar contratar alguém. Mesma forma o letrista. Conheço vários roteiristas que aprenderam a fazer letras. Alex Mir, Daniel Esteves, esses caras fazem as próprias letras dos quadrinhos deles. Ótimo, se puder fazer você mesmo, excelente. Também o colorista. Muitas vezes também acontece do desenhista ser colorista, mas são, de fato, habilidades
diferentes. E aí o colorista também, você precisa pensar bem se vai fazer colorido ou não. Essa é uma decisão editorial muito importante se o desenho vai ser em cores, se as páginas vão ser em cores, porque isso vai trazer o gasto a mais do colorista, que não seja o gasto, que seja o tempo, né? O desenhista vai ter que desenhar e colorir, e isso vai influenciar também na sua impressão, vai influenciar muito na sua impressão. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco também. Correto? Vamos para mais um slide aqui. Está acabando, viu, pessoal? Não vou estender muito mais, não. Como financiar o projeto? Publicação online pode ser uma forma de financiar. Se você tiver um site, tiver um AdSense no site, pode ser que pingue alguma coisa, mas dificilmente você vai conseguir financiar HQ com publicação online. Como o Tapas também, né, que é um site que você publica, tem uma remuneração, mas é uma remuneração que pinga muito, muito pouco. Então, dificilmente você tem como financiar só por isso. Mas a publicação, às vezes, online, ela é importante para que você tenha recursos próprios e para alcançar esse financiamento coletivo. Muitos autores publicam online primeiro, né, e provavelmente não ganham ou ganham muito pouco com essa publicação online, mas formam público com ela para que esse público compareça depois comprando efetivamente a sua HQ. Outra forma de financiar é com recursos próprios, né? Ser um investimento que você vai fazer. Aí você, enfim, pode ser um investimento a fundo perdido, que você não tem, você queira publicar e pronto, e não se importa se vai voltar para você ou não, pode ser, mas pode ser também um recurso próprio como um investimento, né? Você fazer as contas ali e ver se vender X, um número plausível, você vai ter o retorno de tanto, e que, portanto, vale a pena esse investimento, que talvez você até recupere com lucro ali esse investimento. Claro que isso é possível, né? E aí você tem que ter um plano de divulgar e de vender sua HQ. Se você investir e deixar, não divulgar, não participar de eventos, não fazer financiamento, né, você vai ter seu recurso ali, vai ter sua satisfação de ter a HQ pronta, mas não vai ter o recurso financeiro de volta, que isso é importante, né? Quem hoje em dia pode simplesmente desenvolver um trabalho que você só tem gasto com esse trabalho e não tem retorno, né? Algumas pessoas podem, mas não são todas e, na verdade, são muito poucas, né? Outra forma de financiamento é o financiamento coletivo, é o Catarse. Catarse, Kikante, Kickstarter, né, as plataformas de financiamento coletivo, que é muito delicado isso aí. A escolha do momento de fazer a campanha é muito importante. E é importante, levando em consideração o público que você já tem. Dificilmente uma campanha bem sucedida, se você já não tem algum diálogo com algum público, que não haja alguma expectativa em relação àquela obra, né? O normal é que a expectativa ela vai causando ali uma hype em torno da obra, e quando você coloca o financiamento, aí você recebe mais recursos, tem mais vendas, e também em relação ao ponto que está a sua obra, porque você pode se queimar nisso. Se você faz um financiamento e ainda está muito no início da obra, você não cumpre os prazos, também você se queima. Um atraso ali de 1 mês, de 2 meses, acaba sendo comum, e a maior parte das pessoas toleram bem isso. Mas se você atrasa 1 ano, atrasa 2 anos, aí você se queima, e aí você vai ter estresse de gente perguntando e querendo saber quando é que vai sair. Afinal de contas, aquela pessoa já pagou, né, e quer o produto dela. Né? Dentro aqui do financiamento coletivo, eu fiz algumas campanhas do Catarse, do Neverdai, que tem uma outra forma também, que é a pré-venda, né, que acaba sendo uma forma também de financiamento coletivo. Inclusive, se vocês forem lá nos catarses que eu fiz do Neverdai, vocês vão ver que
A primeira campanha arrecadou mais dinheiro do que as outras, mas isso é aparente, porque antes de eu iniciar a campanha do Catarse, eu fazia uma pré-venda e já divulgava com os apoiadores anteriores. Então, nisso, esses apoiadores eles não compravam no Catarse, compravam direto de mim na pré-venda. E aí, para esses, eu tive um custo de venda de cerca de 2%, 3%, que é a taxa ali da operadora, sendo que os que eu vendi no Catarse eu tive um custo de 13%, que é a taxa do Catarse. Né? Então, saber gerir isso também. Né? Então, geralmente seu público vai sendo construído. E aí você tem outras formas de comunicação com o público que não dependem tanto da plataforma que cobram uma taxa que eu considero alta ali, 3% que o Catarse cobra em relação ao que ele oferece. Né? Construir o público, financiamento coletivo serve também para construir o público e ir dialogando com esse público. Tem o apoio recorrente, que inclusive o Catarse também, né? Tem a Catarse Assinaturas, que aí nesse caso você cobra alguma coisa por mês do seu apoiador, e aí você vai dando previews, vai entregando página por página. Enfim, tem várias formas de recompensa, né? O apoio recorrente dá esse apoio mês a mês. O que é uma coisa que, pelo que eu percebi, não emplacou muito ainda no Brasil em relação à publicação. Eu não vejo muitos projetos, tem um ou dois, algumas coisas que têm alguma significância, mas geralmente os apoios recorrentes para projetos eu acho pouco ainda, né? Não sou muito entusiasta nesse ponto. E os editais, pessoal? Fica de olho nos editais, né? Em São Paulo tem o PROAC, que é bem conhecido. De vez em quando aqui na Bahia saem alguns editais que abrangem quadrinhos. O Marcelo Lima, amigo nosso, sempre está com projetos muito bons sendo financiados por editais. Apesar de eu já ter participado de editais, já ter projetos publicados por editais, não é uma coisa também que me entusiasma muito, porque até pelo conteúdo dos quadrinhos que eu faço. Eu acho que, às vezes, o edital engessa um pouco os temas que você pode abordar, porque vai ter alguém ali, não sei, que tenha ache que você precisa abordar algum tema cultural de determinada forma. Enfim, eu não sou muito também entusiasta de editais, não, apesar de já ter participado de alguns. Por exemplo, São Jorge da Mata Escura teve apoio de edital. Ele não foi pensado para participar no edital, mas quando o projeto ficou pronto, eles acharam, olha, acho que essa abordagem pode enquadrar no edital. E acabou enquadrando. Eu não fui o proponente, né? Quem foi o proponente foi o Ilan e a Larissa, lá da RV, mas eu não gosto de fazer projetos pensando em edital. Se eu faço o projeto e aí eu vejo, olha, pode se encaixar, não tenho nada contra, mas fazer o projeto pensando em edital, não tenho nada contra quem faça, mas esse não é muito o meu estilo. Ainda aí na questão do autor empreendedor, você precisa orçar seu projeto. E aí você vai precisar de considerar vários elementos para o seu projeto ser financeiramente viável, para você não gastar dinheiro à toa com o seu projeto. Você precisa pensar no formato. As gráficas brasileiras usam o formato A, padrão A, né, que é o A4, A3, A2 e assim por diante. Então, você pensar no seu projeto nesse formato A é interessante, sabendo que, se for outro formato, vai ter perda de papel. Ou seja, você vai pagar o mesmo valor por um formato um pouco menor. Isso tem que ser considerado também. Vale a pena ter perda de papel? Talvez valha, né? Você faz questão de ter aquele formato específico, formato americano, por exemplo, no Brasil tem perda de papel. Você quer aquele formato, tudo bem, mas saiba que se você fizer um pouco maior, você vai ter um produto, né, talvez mais vistoso pelo mesmo custo da gráfica. A encadernação. Encadernação pode ser lombada quadrada, né? Canoa, que é o grampeado. Eu coloquei aqui lombada. Lombada pode ser canoa, quadrada, colada ou costurada. A canoa é aquela grampeada, né? Que não tem, você não consegue escrever nada na lombada. Então,
para quem gosta de quadrinho na estante, essa lombada canoa é pesadelo. Ele não vai comprar seu quadrinho se ele quisesse só colocar na estante. A quadrada, ela pode ser colada ou costurada. A colada é mais barata, mas aí você tem que ver com a gráfica o tipo de cola que eles usam, porque é possível que essa cola fique soltando. Então você tem que se assegurar, bata muito na tecla com a gráfica, se eles usam cola de qualidade, se eles te dão garantia contra essa cola. A pior coisa é você pegar um quadrinho e depois ele ficar soltando. Isso é um risco na lombada colada. Ou ela pode ser costurada. Costurada, ela tem uma durabilidade bem maior. Capa dura, geralmente não, sempre vai ser costurada. Enfim, mas isso influencia também no custo, né? A canoa é mais barata do que a colada, que por sua vez é mais barata que a costurada. A capa pode ser dura, cartonada, com orelhas ou couchê. A capa dura é a preferida aí dos lombadeiros, né? E, na verdade, muitas vezes, pelo que a gente está analisando o orçamento, a capa dura, ela cria uma percepção de valor na obra que talvez compense. Você tem condições de cobrar mais um pouco na capa dura, sendo que a diferença de preço não é tão grande. Talvez você precise, vamos supor, vender um quadrinho por R$40. Esse é o preço que torna viável aquele seu quadrinho. Se você fizer capa dura, pode ser que seu custo seja um pouquinho a mais, mas vai permitir que você dê ao leitor uma percepção de valor que ele fez, não, esse quadrinho está bem feito e vale os R$40. Talvez se você fizer outra capa, você vai ter que cobrar 38, que aí no final para o leitor não vai fazer diferença. Ele vai aceitar mais o produto com capa dura do que capa cartonada ou outro tipo de capa. A capa cartonada, ela é aquele papel supremo, aquele papel grossinho, né? É muito bom também, né? Dá para fazer uma lombada legal, tudo mais, mas a percepção de valor acaba sendo um pouco menor. Uma cartonada com orelhas já dá uma percepção melhor para o leitor, né? Para o seu cliente. Enfim, tem essas opções também. E a couchê. O couchê seria a capa mole. A capa com a gramatura um pouco maior só do que a página interna, né? Tipo Turma da Mônica ali, né? Se você quiser fazer um produto bem popular, o couchê seria uma boa opção. O custo bem baixo, a percepção de valor também acaba sendo baixa. Observar a quantidade de páginas do seu quadrinho. Os cadernos das gráficas têm 16 ou 8 páginas. O que significa isso? Se você fizer o seu quadrinho com um múltiplo que não seja de 8 ou 16, você vai acabar tendo páginas em branco. Porque na hora de encadernar, essas páginas, essa proporção de cadernos de 8 ou 16 páginas vai ser observada pela gráfica. A gráfica não consegue encadernar de outra forma. A não ser que seja colada, a lombada colada, a gráfica consegue encadernar de outra forma, mas na hora de imprimir, ela vai ter impresso uma parte branca que vai simplesmente descartar e vai cobrar de você aquele material que foi descartado. Então, para aproveitar bem a quantidade de páginas que você vai utilizar, sempre faça seu livro em múltiplos de 16 ou 8 páginas. De preferência 16. Conte aí 16. Se tiver dúvida, pergunte à gráfica se ela trabalha com 8. Se você não souber ainda a gráfica que você vai trabalhar, faça 16, para evitar esse desperdício. Você vai estar pagando por material que você não vai utilizar. Então, observe isso sempre. O papel e a gramatura. A indústria brasileira trabalha com 3 tipos de papel, né? Quer dizer, trabalha com muito mais tipos de papel, mas os 3 mais comuns são esses aqui: o couchê, o offset e o pólen. O couchê é aquele que tem um brilhozinho. Ele é um papel mais liso, né? E aí o couchê pode ser com brilho ou pode ser fosco. Aí depende. Pessoalmente, eu não gosto muito do couchê brilho. Meu couchê fosco dá um resultado bem bonito também. Destaca bem, principalmente quando é um trabalho em cores. Só que o couchê tem um problema. O couchê ele pode colar.
para gente que mora aqui perto do mar, meus quadrinhos, por exemplo, do Corto Maltese, da Nemo, eu fui abrir eles outro dia, eles estão com as páginas todas coladas. Então, coucher pode ser problemático. O offset, que é aquele papel que não é tão liso, ele é um papel um pouquinho mais áspero, mas dá um resultado também de bastante qualidade. É o papel mais comum, o offset. E o pólen? O pólen ele é um papel um pouco amarelado, mas que dá um conforto de leitura, e ele é grossinho. O papel pólen, por exemplo, de gramatura 90, ele é mais grosso, bem mais grosso do que o coucher de gramatura 90. Então, seu livro fica ali um pouco mais grossinho, sem aumentar o tamanho, sem aumentar o peso do livro. Então, pode ser uma boa. O pólen também, com essa observação que ele tem uma tonalidade um pouco amarelada, ele é um pouco bege. E observar a gramatura. As gramaturas padrão são 75, 90, 115 e 150 gramas. Vai aumentando a grossura, né? Nem todos os tipos de papel têm todas as gramaturas. O 75, ele fica um trabalho, um produto bem razoável, né? Ele, às vezes, como o quadrinho envolve imagem, 75 muitas vezes não fica legal, porque você vê a página do outro lado. Mas o 90 já dá um resultado ali mais satisfatório. O 115 melhora bastante e o 150 já é exagero. O 150 fica bem grosso. E a gente tem que pensar também que a gramatura que a gente vai utilizar vai influenciar no peso do livro. E aí o peso do livro ele pode influenciar nos seus custos de envio para quem comprou pelo correio, e também até de você levar seus livros para um evento. Então, quanto mais pesado, mais custos você vai ter com o transporte daquele livro. E o correio, ele tem taxas diferenciadas, né? A gente envia por impresso, mas a taxa muda ali a cada 50 gramas. Então, quer dizer, você aumentar uma gramatura pode ser que isso signifique aumentar R$2 e até, dependendo do pacote, aumentar até R$5 no envio do mesmo livro. Então, isso deve ser considerado também. As cores, né, 4 cores, preto e branco, Pantone. 4 cores seria o full color, né, todo colorido, que é o mais caro. Dependendo da gráfica, imprimir um quadrinho colorido pode ser até 70% mais caro do que imprimir um quadrinho preto e branco. Então, se o seu quadrinho vai ser colorido, você precisa considerar isso com bastante cuidado no seu planejamento, porque vai aumentar bastante o custo gráfico. Inclusive, também vai aumentar os honorários, né, o cachê do colorista. E tem também o Pantone, que é um quadrinho impresso em uma cor, quer dizer, uma cor a mais, né? O preto, além do preto, tem outra cor. Depende também da gráfica. Tem gráficas que cobram mais caro o Pantone do que o 4 cores. E tem gráficas que cobram entre o 4 cores e o preto e branco. Depende da gráfica. A tiragem também, óbvio, deve ser considerada. Se você vai fazer seu quadrinho no offset ou digital, offset ali seria indicado para tiragens acima de 500 unidades. E quanto maior a tiragem, menor vai ser o seu custo unitário. Então, pode acontecer de você imprimir 500 quadrinhos e ficar a R$10 cada um. E você imprimir 1.000 quadrinhos, ficar a R$13 cada um. A R$8 cada um, ou menos que isso. Então, quanto mais você imprimir, menos você vai pagar pela unidade. Aí você tem que considerar, inclusive, se você tem demanda. Né? Pouco adianta você imprimir 2.000 quadrinhos e ficar com 1.500 encalhados, né? Então você tem que planejar isso, como você vai vender e a demanda que você tem para esses quadrinhos. Ou pode ser digital também para tiragens menores. Tem gráfica digital que tem uma qualidade muito boa, mas fica caro também
o quadrinho unitário, né? O ideal seria uma tiragem, né? O ideal, se você tiver como da saída desse quadrinho, seria uma tiragem maior em offset. Pessoal, deixa eu dar uma olhada aqui no chat, que eu acho que tem algumas coisas aqui. O Everton falou que a 2000, que é do Juiz Dredd, né? Tem boas dicas de submission, deixou aqui o link pra gente, beleza. Angola Jang em papel pólen, beleza. O Sangue Gelo e Mujico também, que a gente publicou no Trem Fantasma, a gente fez no pólen. Ficou muito bom. O Rafael falou que fazer pólen pode alterar as cores se o quadrinho for colorido. Olha a importância do design, diagramador aparecendo aí. Com certeza, Rafael. Pessoal, alguma dúvida, comentário? Essa parte aqui é bem técnica, né? E daí, enfim, eu espero que seja útil ali essas informações. Tudo isso você vai colocar quando for orçar com a gráfica. Não sei se alguém já pegou orçamento de gráfica, provavelmente sim, né? Mas talvez alguém não tenha pegado, pode ser útil aí. Então, depois disso, é divulgar, colocar à venda. Algumas dicas aqui para divulgação seria, em primeiro lugar, mapear os portais, influenciadores. Nossa vida é muito na internet, né, do quadrinista independente. Então, nosso quadrinho precisa ser falado. E sendo falado, ele é vendido. Então, mapear os portais, influenciadores que falam desse tipo de quadrinho. Por experiência própria, se comunique com todos, mas selecione com critério quem vai receber exemplares de amostra. Então, mande release, se comunique com todos os portais que você tiver. Mesmo se não tiver nem muito a ver com o seu quadrinho, mandar um release não custa nada. Mas já mandar o exemplar de amostra aí já tem custo. Tem o custo do próprio exemplar e tem o custo de envio também do correio. E o que mais tem, pessoal, é portal que pede quadrinho. Você lança um quadrinho, vai aparecer um monte de gente pedindo quadrinho, dizendo que vai divulgar. Dê uma olhada para ver se ele vai divulgar mesmo e se é aquele tipo de divulgação interessante. Aconteceu um caso, por exemplo, né, falando lá da Trem Fantasma. Entrou em contato com a gente um portal pequeno, dizendo, olha, manda um quadrinho aqui que a gente quer fazer um vídeo de divulgação, a gente já tem parceria com a editora XYZ. A princípio eu não conhecia, deixa eu ir lá conhecer o portal dele, o que ele falou desse material das editoras que ele disse que tem parceria. Aí eu cheguei lá no portal dele, só tinha divulgação de quadrinhos da editora P. Da editora XYZ, que ele disse que tem parceria, não tinha nenhum conteúdo. Então, não justificava eu mandar esse material para ele, né? Selecione isso aí com critério, é um gasto que você vai ter, né? E não vão deixar, né, esse pessoal aí que acaba sendo aproveitador, né, de abrir ali um canalzinho, falar alguma coisa de quadrinho só para ganhar quadrinho de graça. A gente está agindo de forma profissional e vamos lidar também com pessoas que sejam profissionais. A venda vale a pena em plataforma própria ou plataforma de financiamento? As duas coisas são válidas, né? Até acabei já falando sobre isso. Não é verdade mesmo, quando eu lanço, primeiro vendo, faço uma pré-venda em plataforma própria para quem já conhece o projeto, e a plataforma de financiamento ela acaba sendo a forma de divulgação. O Catarse, que é a principal plataforma que é utilizada por quadrinhos, eu pessoalmente acho que ela tem um retorno muito pequeno para o que ela cobra. O Catarse não dá dá alguma visibilidade por ser uma plataforma já conhecida, mas os relatórios do Catarse são ruins para imprimir etiqueta de endereçamento, a comunicação com os leitores, ela não tem nenhum diferencial do que seria de você fazer isso por conta própria. Enfim, né, eu uso Catarse, mas não sou muito fã de Catarse não, pelo custo-benefício, o que cobra e o que oferece. Porque, afinal de contas, o que o Catarse faz é um se vira. Arrecada o dinheiro aqui, eu vou pegar uma parte e você se vira para produzir a obra e entregar para o seu apoiador. Não faz absolutamente nada além disso. E também eventos.
eventos é muito importante. Infelizmente a gente não tem eventos presenciais, né? Eu coloquei uma foto aqui da CCXP. Evento é muito importante hoje para o quadrinista independente. Né? Até comentei que a gente não lançou, na verdade, do ano passado, justamente pela falta de eventos. A gente costuma praticamente esgotar a tiragem do Na Verdade durante uma CCXP e o FIC, né? Que o FIC também a gente não tem. Né? Na última CCXP que eu participei, que foi em 2019, eu já encaminhei eu recebi os quadrinhos em São Paulo, os quadrinhos que a gente imprimiu, recebi lá em São Paulo mesmo. Depois da Comic Con, já separei umas caixas e enviei para Minas, que seria para o FIC, e acabaram os quadrinhos, ficaram lá em Minas, né, sem que tenha o FIC. O evento acaba que é financeiramente importante para a viabilidade hoje de projetos independentes. Pessoal, está acabando, vamos lá. Coloquei aqui alguma bibliografia que eu utilizei para construir essa oficina. Então, utilizei, está em ordem alfabética, né? Desculpa, pessoal. Utilizei aqui o Como Escrever Quadrinhos, que é do Jean Danton, que é um livrinho pequenininho, fininho, que é publicado pela Máfia de Fantasia, uma editora lá de João Pessoa. Esse quadrinho, esse livro para mim, ele é muito importante, porque lá no início da internet, ainda na internet de escada, eu fiz um curso de roteiro com o Jean Danton. E depois eu fui encontrar ele num FIC, e ele estava lá lançando esse livrinho que eu fiz questão de comprar. E muita coisa que eu usei aqui, eu usei realmente como referência, né, para lembrar ali todos os planos. Eu peguei ali o livro do Jean Danton, acrescentei algumas coisas a mais. É um livro bem importante, interessante. O Quadrinhos e Arte Sequencial, do Will Eisner, até citei o Will Eisner, né? As citações que eu fiz foi desse livro, que o Will Eisner é um artista que pensou os quadrinhos, eu acho que como ninguém. Esse livro aí é essencial para quem quer fazer quadrinhos. Usei também o livro Como Desenhar Quadrinhos no Estilo Marvel, que saiu até há algum tempo já, 2014, do Stan Lee e John Buscema, que fala de desenho, mas fala também de roteiro, da forma de construção do quadrinho. Para quem gosta de estudar quadrinhos, é bem interessante. Os livros do Scott McCloud, Desenhando Quadrinhos, ele tem outros livros também, mas que eu tinha em mãos aqui esses dias era o Desenhando Quadrinhos, que é talvez hoje o principal pensador de quadrinhos que existe, né, que eu conheça pelo menos. Os livros dele são muito bem recomendados. E usei também aqui o Cartas a um Jovem Escritor do... Opa, escrevi errado aqui, do Mário Vargas Llosa, que essa série Cartas a um Jovem, aí tem um jovem em várias coisas, né, esse jovem escritor, ele é uma conversa, a proposta dessa série é uma conversa de um artista experiente com jovens artistas. Eu li ele há alguns anos, é bem inspirador, é quase um livro de autoajuda, mas tem algumas dicas também, algumas dicas técnicas, sempre é bom a gente ter. É um livro que eu gosto bastante também. E por fim aqui, pessoal, os contatos. Muito obrigado pela participação de vocês, né? Eu pensei aqui que ia durar 1 hora e meia, eu acho que a gente já está aqui há mais de 3 horas. Obrigado mesmo pela atenção de vocês, pela participação, de quem participou, quem ouviu. Então, meu e-mail, meu Facebook, o Instagram, apesar de eu ter um perfil pessoal, mas eu fico meses sem abrir, coloquei aqui o Instagram da editora, e a lojinha que tem os livros do Na Verdade. Deixa eu ver aqui se tem mais alguém falando no chat. Só o Boa falando que foi massa. Alguém quer falar alguma coisa, pessoal? Aí, enfim, quem não quiser falar mais nada, eu acho que já encerrou, mas estou aqui com tempo ainda. Direto. Não, só quero agradecer o seu tempo aí do seu sábado, cara. Muito legal a iniciativa e
pelo menos para mim, foi muito importante, bastante dica, acho que um apanhado geral, com bastante detalhe da sua experiência. Muito, muito obrigado aí por seu tempo. Obrigado pelo retorno, Everton. Eu agradeço o tempo de vocês também, né? Se a gente falar de alguma coisa que a gente gosta, sempre faz com prazer. Então, obrigado aí por vocês estarem comigo aqui também. O Thiago perguntou se os slides podem ser disponibilizados. Pessoal, me mande aí o pedido por e-mail, que eu disponibilizo, sim, não tem problema não. Meu e-mail está aí me peça aí por e-mail. E aí eu vou fazer o seguinte, hoje à noite eu mando os slides, aí eu faço um apanhado de todo mundo que solicitar, recolho os e-mails e mando para todo mundo, para ver só. Pode ser? Pessoal, então obrigado de novo, bom sábado para vocês, deve estar todo mundo com fome, né? Essa chuvinha aqui que está em Salvador, não sei onde é que vocês estão, mas muito obrigado aí, bom almoço para vocês e fiquem em contato, qualquer coisa eu estou à disposição aí para a gente continuar conversando, tá bom? Muito obrigado aí, até mais. Obrigado, professor, tudo bom. Peraí, só um pouquinho, Boa. Boa tá aí ainda? Oi, diga. Tá ouvindo? Quer pedir o pessoal para ligar a câmera e fazer um print aí? Pode ser, mas eu tô sem câmera. Computador velho. Deixa eu fazer aqui então. Espera aí. E pessoal, joinha! Cadê? Acho que não apareceu todo mundo. Deixa eu ver aqui. Mas aí já vale, Já vale, né? Então, obrigado, pessoal. Bom sábado aí, bom final de semana. Bom ver o rosto aí de vocês também. Até a próxima. A gente mantém contato. Um abração. Valeu, um abração. Valeu, professor. Valeu.